Olá a todos, sejam bem-vindos. Estou muito satisfeito por receber hoje o professor Michael Hudson, um economista de grande destaque e também autor de alguns livros realmente excelentes sobre economia política. Então, obrigado por estar de volta ao programa. Bem, obrigado por me receber, Glenn. Bem, o interessante sobre o Trump é que ele se apresenta, pelo menos em suas campanhas, como um presidente da paz. Ou seja, ele condenou as guerras intermináveis no Oriente Médio e, para seu crédito, foi um dos poucos que conseguiram criticar a guerra do Iraque e ainda assim sobreviver politicamente. Ele também criticou a OTAN por provocar a guerra na Ucrânia, o que sugere que, deveríamos reconhecer nossa própria culpa, pelo menos como um caminho para o compromisso e a paz. Por outro lado, não se pode deixar de notar que a crítica dele muitas vezes se baseia no fato de as guerras serem muito caras. E isso levanta a questão de saber se ele é realmente um homem de paz ou se simplesmente quer um melhor retorno sobre o investimento. Novamente, se você analisar seus diferentes discursos desde os anos 1980, ele sempre faz o mesmo ponto. Nós ajudamos a proteger o mundo. Isso nos custa muito dinheiro. Eles deveriam nos pagar. Então, você percebe isso? O que você interpreta disso? Você acha que ele quer reduzir o império ou simplesmente obter um melhor retorno sobre o investimento? Bem, o plano de paz de Trump é realmente muito simples. Ele queria um cessar-fogo em termos que fariam a Rússia praticamente se render à OTAN. A Rússia pararia de lutar e a Alemanha, Inglaterra e França moveriam suas tropas para lá. Os ucranianos continuariam atacando e instalariam mísseis prontos para atingir Moscou, essencialmente escalando a guerra e tomando a Ucrânia. A Rússia perderia. Ele tem um plano de paz semelhante para Gaza, como ele disse, matem todos. Então haverá paz, não vai sobrar ninguém para lutar. E a ideia dele de paz com o Irã era igualmente simples. Nada de enriquecimento. Deixem os inspetores entrarem para que saibam onde você tem qualquer instalação militar ou de enriquecimento. Assim os americanos e israelenses podem bombardeá-las, destruir você e promover uma mudança de regime. A ideia dele de paz é o plano mais agressivo que qualquer presidente americano ousaria ter. Mas ele sabe que a maioria dos eleitores nos Estados Unidos é contra a guerra em Gaza. A maioria dos eleitores é contra a guerra na Ucrânia. Então a ideia dele de paz é, vamos simplesmente derrotar todos os inimigos e então teremos paz. Isso é bem simplista, mas é basicamente isso. O plano dele para tornar a América grande novamente é igualmente simplista. Eu hesito em dizer qual é o plano real dele, porque se eu tentar dar sentido a isso, você vai perceber que não faz sentido e vai achar que eu é que não estou fazendo sentido. Então, se você puder perguntar sobre aspectos específicos do plano que você vê, aí eu discuto sobre eles e explico por que eles vão funcionar ou não, ou como eles vão funcionar. Bem, você trouxe um ponto interessante. Não precisamos entrar na questão do Oriente Médio, que é meio interessante, porque se você quer paz ou lucro, então, é claro, a limpeza étnica de toda Gaza e transformá-la em uma Riviera do Oriente Médio, obviamente coloca a economia acima de qualquer coisa que possa ser considerada uma paz justa. Mas pensei que talvez pudéssemos focar no acordo que os Estados Unidos estão fazendo com a Ucrânia, ou seja, o acordo dos minerais. Acho que a premissa da coisa, que agora está assinada, é que a Ucrânia cede o controle de muitos ou metade de seus recursos naturais. Isso tornaria os interesses americanos e ucranianos inseparáveis. Isso garantiria que a América sempre estaria lá para a Ucrânia. Essa é a garantia de segurança que a Ucrânia realmente precisa. Como você interpreta isso? Bem, a ideia de realmente obter recursos ucranianos, e Trump mencionou especificamente terras raras, foi uma fantasia desde o início, como todos os cientistas e economistas já observaram. A ideia dele era que se você pudesse controlar o principal recurso que ele citou, queremos que a usina atômica de Zaporíjia esteja sob direção americana,
Isso simplesmente determinaria quem recebe a eletricidade. Obviamente, a eletricidade seria enviada para o oeste, para a Ucrânia, e não para o leste, para a Rússia, e a usina seria usada basicamente como um monopólio. Em relação às terras raras, a mineração dessas substâncias é tão cara que não há benefício econômico em possuí-las. A única vantagem seria que os chamados mineradores seriam, na verdade, tropas americanas disfarçadas de mineradores. Acho que se há algo a ser conquistado na Ucrânia, a Ucrânia que restar depois que a Rússia terminar suas operações militares, é a própria terra. E já existe, segundo o Oakland Institute, aqui nos Estados Unidos, um levantamento de quantos investidores americanos têm comprado terras agrícolas ucranianas. Então, basicamente, a economia ucraniana que restar já será em grande parte de propriedade de estrangeiros, não de ucranianos. Ou seja, toda a ideia é uma rendição. E a forma como Trump organizou esse consórcio econômico para investir e dividir os lucros é a seguinte. A Ucrânia entra com os recursos e, presumivelmente, gasta parte do dinheiro para desenvolvê-los. Os americanos vão investir dinheiro, mas a contribuição americana é contabilizada, incluindo todo o valor das armas que os Estados Unidos enviam para a Ucrânia. Essas são as armas extremamente superfaturadas, aviões, mísseis e tanques americanos. O custo desses armamentos que os Estados Unidos estão enviando é tão alto que, basicamente, a Ucrânia não terá muita participação em qualquer lucro proveniente da agricultura, mineração ou outros recursos. E o próprio Zelensky, quando o plano foi anunciado pela primeira vez, disse que esse é o patrimônio da Ucrânia. Ele precisa ser usado para financiar a reconstrução do país. Ele fez uma denúncia quase eloquente sobre por que isso não funcionaria. Então acho que tudo isso foi uma fantasia desde o início. Trump gosta de se entregar a fantasias, especialmente quando ele de alguma forma tem participação em todos esses benefícios. Dá para imaginar parte do investimento sendo um novo hotel em Kiev, um Hotel Trump. Parece uma distração tão grande que dificilmente tem algum papel no que realmente está acontecendo no mundo. Sim, é estranho. As coisas que chamam a atenção da mídia. Por exemplo, Trump conseguindo um novo avião em sua viagem ao Oriente Médio. Mas algumas delas são bastante significativas em termos de, como você apontou, é uma abordagem muito transacional. Ou seja, os europeus também estão descobrindo que se você concorda em comprar muita energia ou armas americanas, ou algo que gere boas vendas para os Estados Unidos, então é mais fácil conquistar Trump e você obtém impactos mais favoráveis na política externa. Mas em certos momentos, isso também parece gerar resistência e afastar alguns países. Por exemplo, vimos o Japão. Nunca vi o Japão descoragem contra os Estados Unidos e realmente se posicionar. E bem, a linguagem que eles usam agora é bastante diferente, no sentido de dizer que não querem ser extorquidos pelos Estados Unidos. E novamente também demonstram certa confusão, eu acho, sobre a abordagem dos Estados Unidos, que é perguntar aos japoneses, sabe o que vocês estão dispostos a nos oferecer? E então fica, eu não sei, como você faz sentido desse relacionamento econômico transacional, se não for extrativo? E como isso afeta as parcerias? Porque também se poderia, é claro, estender isso para Taiwan, até certo ponto. Trump explicou o que ele quer dizer com transação. Ele disse que a América precisa vencer e sair ganhando em qualquer transação. Ele prometeu não fazer nenhuma transação em que os Estados Unidos não saiam vencedores e seus adversários, o resto do mundo inteiro, percam. Então, essa tem sido sua tática de negociação. E como ele ficou rico ao longo do tempo, geralmente passando a perna em seus aliados, fornecedores, contratados e, claro, seus bancos que ele não pagou. Sua abordagem transacional é uma abordagem muito agressiva em relação a outros países.
No caso do Japão, ele praticamente manteve as tarifas de 25% sobre as exportações de automóveis japoneses. E isso significa que a Nissan, Toyota e outras montadoras japonesas não vão conseguir exportar carros como faziam antes. Isso coloca as montadoras japonesas em apuros. Eu acho que o Japão, desde sempre, pela minha experiência lidando com CEOs de empresas japonesas, sempre teve um plano B para o caso de o relacionamento com os Estados Unidos não funcionar. E o plano B sempre foi, bem, se não der certo com os Estados Unidos, vamos nos voltar para a China. E acho que o Japão de fato já começou a buscar conversas. Eu suponho que eles já estejam conversando com os chineses e dizendo, bem, se não pudermos mais exportar nossos carros para os Estados Unidos, obviamente, estamos sendo impedidos de exportar. Nós realmente temos muitos dólares. Suponha que reorientemos nossa economia para a sua. Existe alguma maneira de os objetivos chineses e japoneses se alinharem? Acho que o Japão tem, e algumas de suas empresas têm, fábricas de automóveis na China. Eles podem muito bem estar discutindo algum tipo de realinhamento e realinhamento comercial. Não faço ideia, mas sei que essa tem sido a abordagem japonesa. Era uma abordagem japonesa muitos anos atrás, quando estive lá. E eu presumiria que o puro interesse geoeconômico próprio vai levá-los a pensar, bem, se estamos excluídos do mercado dos instrumentos, para onde vamos? E qual é o lugar mais lógico para eles irem? A Ásia vizinha. Então acho que eles estão pensando nisso. A ameaça explícita deles foi, bem, nós somos os maiores detentores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E como você notou ontem, o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos quase chegou a 5%. Isso não acontecia há muitas décadas. Quando Trump diz nós, no sentido do nós majestático, Trump, ele pretende desvalorizar o dólar, achando que isso tornará as exportações industriais americanas mais competitivas com a desvalorização. De alguma forma, isso diz aos investidores, bem, se você possui títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e eles já caíram 5 ou 6% desde que Trump assumiu o cargo, se caírem mais 6%, isso significa que qualquer juro que você receba dos títulos dos Estados Unidos será anulado, em termos da sua própria moeda, pela desvalorização do dólar. Essa não é uma forma de atrair investimento estrangeiro para o dólar. Sempre existe o desejo de segurança, mas também é o desejo de rendimento. E basicamente Trump está dizendo para outros países, bem, vocês não vão conseguir obter rendimento em seus próprios termos com o dólar. Mas haverá segurança aqui, porque uma das exigências que estamos fazendo em nossas leis tarifárias, em negociações bilaterais, é que vamos colocar na lista negra qualquer país que se junte aos BRICS ou a qualquer outro grupo que busque uma alternativa ao dólar. Então, isso faz parte do seu sistema agressivo como um todo. This is part of his overall aggressive system. It's as if Trump has declared an economic war. É como se Trump tivesse declarado uma guerra econômica e uma guerra financeira contra outros países, junto com a guerra militar de fato que ele vem promovendo sob o disfarce de paz, guerra pela paz. Agora chamamos de Departamento de Defesa, não mais de Departamento de Guerra. Essa é realmente a fantasia. Acho que não só o Japão, mas também a Coreia, acredito que os japoneses têm conversado com a Coreia, que enfrenta um problema semelhante em relação às exportações de automóveis para os Estados Unidos. O mesmo acontece com seus computadores e eletrônicos. Sabe, o que podemos fazer com eletrônicos? O que podemos fazer para lidar com essa agressão comercial dos Estados Unidos? E quem sabe o que eles estão tentando inventar? Mas acho que eles estão buscando uma alternativa. E quando você começa a procurar, geralmente encontra um caminho. Estou um tanto cético em relação às decisões que foram tomadas desde o dia da libertação, quando ele estava, sim, libertando os Estados de, bem, Deus sabe do que.
Mas é curioso, porque frequentemente se aponta que o dólar é a camisa mais limpa do cesto de roupas sujas, sugerindo que, sim, o dólar tem muitos defeitos, mas não há uma boa alternativa. Mas nesse esforço para enfraquecer o dólar, para tornar a indústria americana mais competitiva nas exportações, obviamente era previsível que isso, imagino, minaria a posição dos Estados Unidos como moeda de reserva, porque você quer um dólar forte se quiser que ele seja moeda de reserva, mas ao mesmo tempo quer um dólar fraco para ter essa economia voltada para a exportação. Mas como essa estratégia enfraquecer o dólar, ou seja, sujar ainda mais sua camisa, como esse sucesso depende de tornar as outras camisas do cesto ainda mais sujas ao ameaçar os BRICS? Desculpe, talvez tenha usado analogias demais, mas é possível para os Estados Unidos enfraquecerem seu dólar sem eliminar as alternativas. Bem, você usou a palavra previsível. Você pode prever isso e eu também posso. Mas suponha que você esteja trabalhando no governo Trump, no Tesouro ou no Departamento de Estado. Se você fizesse o tipo de previsão dentro do governo Trump que você e eu fazemos, diriam que você não está no time. Essa não é uma previsão útil para nós. Você poderia repensar sua previsão? Ou se você disser que os Estados Unidos vão perder, o chefe vai perguntar, existe algum motivo para você querer que os Estados Unidos percam? Você tem algum preconceito que o leva a querer que os Estados percam? Por que você olharia para maneiras pelas quais os EFOs poderiam perder? Você precisa estar do nosso lado. Então, mesmo que alguém pudesse pensar consigo mesmo e seguir a lógica que você, eu e seus outros convidados temos descrito no seu programa, isso não é um plano para a ascensão profissional dentro da burocracia administrativa dos Estados Unidos. Trump se mostrou um grande valentão, com tanta vingança contra pessoas que o criticam, que realmente não existe uma voz alternativa. Pessoas dizendo, e se isso não funcionar? Ou quais são as possíveis falhas? O que pode dar errado com tudo isso? Então acho que muito do que está acontecendo é, para usar as palavras com que o New York Times começa quase todo o artigo, ninguém poderia ter previsto. Para surpresa de todos, ou seja, para seus repórteres de visão limitada, quem poderia ter esperado que o plano tarifário, o plano econômico e o plano orçamentário dessem tão errado? Bem, realmente dá errado. E não deveria ser difícil perceber isso, se você levar em conta que outros países agem de acordo com seus próprios interesses em resposta ao que o governo Trump e os americanos fazem. Mas os americanos, é como se tudo que Trump faz fosse baseado no pensamento. Bem, aqui está o que vamos fazer. E os outros países realmente não têm chance de responder, porque, se o fizerem, simplesmente imporemos sanções a eles. Regras punitivas vão prejudicá-los de uma forma ou de outra. Essa é a única coisa que Trump e a política externa dos Estados em geral têm a oferecer. Vamos prejudicar outros países que tomem medidas que não estejam de acordo com a política americana de controle unipolar que queremos. E acho que isso se chama arrogância. Sim, eu sempre ressalto que essa é uma estratégia muito temporária, porque você pode, claro, ameaçar alguém para que não diversifique e continue dependente de você. Mas, novamente, quando a arma que você usa para ameaçar é justamente a dependência deles em relação a você, com o tempo, isso se torna um pouco como o BRICS. Se o BRICS desdolarizar, os Estados Unidos vão punir todos os membros do BRICS. Mas, obviamente, ninguém quer ser muito dependente dos Estados Unidos. Então, eu acho que isso já era previsto desde os anos 90, como o modo pelo qual a unipolaridade ou a primazia global terminaria. Ou seja, o hegemon em declínio seria obrigado a usar seu controle administrativo sobre a economia internacional de forma mais agressiva para impedir o surgimento de centros de poder concorrentes.
Mas quando a potência hegemônica em declínio usa ou abusa de sua posição privilegiada no sistema internacional, isso só cria incentivos para que o resto do mundo comece a se diversificar e até mesmo a se equilibrar coletivamente contra essa potência em declínio. Por isso, sempre achei que seria uma boa ideia os Estados Unidos se acomodarem de alguma forma para terem uma posição preferencial em um sistema econômico mais multipolar. Mas essas esperanças, claro, já se foram há muito tempo, eu acho. Mas teria sido muito mais benéfico, na minha opinião. Uma vez que se desenvolve uma relação adversarial entre os Estados e a China, os Estados perdem, a China perde e, eventualmente, o mundo também perde. Mas sobre a China, não parece que tudo se resume ao Trump nessa questão. Muitas das políticas de Trump Antes de você perguntar sobre a política em relação à China, quero comentar sobre o que você acabou de dizer. Desculpe, pode continuar. Porque aqui está o problema. Trump realmente acredita que outros países dependem individualmente dos Estados Unidos e, como ele diz, estão desesperados para fechar um acordo. Ele disse que a economia da Rússia está desmoronando por causa dos efeitos da guerra, que está em um impasse e que está desesperada para fazer um acordo para resgatar Putin desse desgaste. Essa foi a teoria que a Rand Corporation escreveu no início da guerra da OTAN contra a Rússia, alguns anos atrás. E Trump realmente acredita que a guerra esgotou a Rússia e que ela está desesperada por um acordo. Antes de ele renegociar as tarifas com a China, ele disse que a China está desesperada para fechar um acordo conosco. Olhe para o desemprego que os exportadores deles estão enfrentando agora que fechamos o mercado dos Estados e malls para seus brinquedos, bonecas e todas as outras coisas sobre as quais ele falou em relação à China. É como se ele achasse que a China está desesperada, enquanto a China está crescendo muito mais rápido e a economia americana está encolhendo. E é a mesma coisa com a Europa e os países do sul global. Ele acredita que outros países precisam do mercado dos Estados e que eles não têm alternativa. Isso é como que Margaret Thatcher costumava dizer, não há alternativa. Bem, é claro que existe uma alternativa, e eles estão procurando por ela. Você mencionou brevemente a desdolarização. Acho que neste momento é muito difícil para o Japão, a China e outros países realmente começarem a reduzir os dólares que já possuem. Parece que eles reduziram suas reservas em dólares de forma bastante rápida. No entanto, não vão acumular mais dólares. As reservas deles diminuíram e os novos superávites em balanço de pagamentos que estão obtendo não estão sendo reciclados para o tesouro dos asilenos. Eles estão comprando ouro ou investindo uns nos outros de alguma forma, fazendo empréstimos ou swaps de moeda. Mas é óbvio que, embora digam, bem, já estivemos comprometidos no passado porque precisávamos da economia dos Estados Unidos, agora não parece que a economia dos Estados vá crescer muito ou oferecer oportunidades de comércio ou de investimento. Então, para que precisamos de dólares, exceto para guardar nossas economias? E se mantivermos nossas economias nesses ativos, o valor das economias denominadas em dólar, em euros, ienes ou outras moedas, vai cair. Então não é apenas que outros países não precisam do mercado dos Estados Unidos. Eles dizem que não há nada de substancial ali, que não existe um mercado americano no qual vale a pena depositar esperanças de desenvolvimento. E isso se aplica não só à China, sobre a qual você está prestes a perguntar, mas também à Rússia, aos BRICS, à Europa e a todos os outros países. Acho que todos estão tendo uma reação semelhante. Como vamos substituir nossa antiga dependência dos Estados Unidos, agora que essencialmente não temos mais o mercado ou a economia americana como veículo de investimento? Como vamos seguir sozinhos? Não, são as bolhas que se formam no sentido de não haver críticas às decisões,
as decisões econômicas. Isso é algo profundamente preocupante, mas acho que vai um pouco além do campo da economia. Eu percebi a mesma coisa. Se você argumenta que a China obviamente pode se diversificar em relação aos Estados Unidos, que não dá para pressioná-los, muitas vezes te dizem, bem, é isso que os chineses querem que você pense, então você está apoiando eles. O mesmo acontece com os russos. Eu argumentei, bem, eles podem se diversificar com as nossas sanções. Nós não conseguimos nos diversificar deles. Bem, é isso que o Putin diz. Como se sua lealdade dependesse de aderir às ilusões deles sobre onde está o poder econômico. Mas o que eu quero perguntar sobre a China é que concordo muito que Trump, em grande parte, iniciou essa guerra econômica durante seu primeiro mandato. Mas também é verdade que Biden realmente intensificou isso ao proibir os chips, o que novamente foi um sinal claro para a China de que estamos preparados para, bem, tentar destruir sua economia. Não aceita esse crescimento contínuo. Então isso é bastante dramático. E, novamente, a mensagem não passou despercebida pelos chineses. Eu sei que Trump tenta equilibrar isso. Agora, eu adoro a China, sabe? Antes que ele comece a criticá-los. Mas isso não é só sobre o Trump, como eu disse. Então, até que ponto as pessoas, eu acho, superestimam nos SNLs o quanto o mundo não gosta da China? Porque parece que muitas vezes tratam a China como se fosse uma nova União Soviética. Mas, de novo, do jeito que eu costumo ouvir Washington falar sobre a China, não ouço essa linguagem em nenhum outro lugar, nem mesmo na Europa, que tende a repetir tudo que Washington diz sobre a questão chinesa. Eles são muito mais, bem, moderados. Então, até que ponto, ou por que você acha que os Estados superestimam ou assumem que o mundo compartilha todo esse ódio à China? Talvez ódio não seja a palavra certa, mas essa antipatia pela China. Bem, quando você pergunta o que os Estados Unidos pensam, tudo depende de com quem você está falando. Suponha que você esteja falando com a NVIDIA, a fabricante de chips. Você pode ver que a tentativa de Biden de bloquear a exportação de chips da NVIDIA para a China levou o líder da NVIDIA, Wang, a dizer, bem, acabamos de ser privados de 1/3 do nosso mercado, que está na China. Se não tivermos o mercado chinês para vender nossos chips porque estão sendo bloqueados, duas coisas vão acontecer. Primeiro, eles vão desenvolver seus próprios chips. Esse é o efeito das sanções. Quando você sanciona um país, ele não apenas sofre e fica sem o que está sendo sancionado. Ela sempre desenvolve sua própria tentativa de ser autossuficiente em qualquer área em que sofra sanções. A Rússia, quando foi sancionada na agricultura, desenvolveu suas próprias indústrias de vegetais e laticínios. A China está fazendo o mesmo. A China foi alertada anos atrás sobre a estratégia de Biden, que você está certo, Trump está continuando, e já tomou medidas para começar a desenvolver independência em suas principais indústrias. Além disso, como eles próprios conseguem alcançar um poder de monopólio de controle, de modo que, se houver dependência, são os Estados Unidos e outros países que dependem da China para materiais de ímãs, de terras raras, para todo tipo de eletrônicos e chips e todas essas coisas sobre as quais estamos lendo. Então a administração, como discutimos anteriormente no programa, meio que imagina que tomaremos uma ação e outros países como a China não terão uma resposta. Mas é claro, a China tem uma resposta. Em primeiro lugar, está tentando redirecionar suas exportações para outros países. E pode não estar exportando bonecas ou brinquedos para os Estados Unidos, mas tem mão de obra nas linhas de montagem. Dá para ver que os líderes do partido e os industriais estão pensando para que podemos usar essa mão de obra, se não for para produzir artesanato e exportações industriais para os Estados Unidos. Bem, eles vão observar o que outros países precisam para seu desenvolvimento e querem desenvolver o mercado interno.
Um dos problemas que a China tinha com seu mercado interno era que quando você oferece mais dinheiro aos assalariados, ou eles economizam para a aposentadoria, ou seja, para sustentar suas famílias quando envelhecerem, ou compram carros. E a primeira coisa que uma família fazia para aumentar seu status econômico por meio do consumo era comprar um carro. A China parece ter, se é que tem algum problema, carros demais. É muito difícil dirigir um carro em Pequim ou em outras cidades chinesas. E a resposta da China foi dizer: tudo bem, vamos desenvolver um sistema de transporte público tão bom que as pessoas não vão precisar de carros. Eles têm um sistema de metrô maravilhoso em muitas cidades e, claro, tem os trens de alta velocidade entre as cidades. Então eles estão tentando oferecer uma alternativa para isso. Mas a China está pensando: o que podemos oferecer à nossa própria população com toda essa mão de obra de que precisam? E se não for para a nossa própria população, então as populações dos países vizinhos devem servir. Assim, eles estão, digamos, planejando readequar suas fábricas de acordo com os acordos comerciais que conseguirem fazer com países vizinhos, com países do sul global e com outros países. E eles têm reservas suficientes em dólares e outras reservas estrangeiras disponíveis para suportar uma interrupção no seu balanço comercial e em outros saldos de investimento. Eles podem se dar ao luxo de esperar os 9 meses, ou agora acho que são 3 meses, que Trump disse que vai usar para negociar acordos comerciais com outros países, nos quais qualquer acordo que ele faça, como começou com a Inglaterra há uma semana, exige que o país concorde em não comercializar ou investir na China. O país precisa concordar em se juntar à Aliança Americana e tentar isolar a economia chinesa. Bem, o que isso significa para a Inglaterra e a Europa é que eles se isolam do contato com a economia chinesa e abrem mão do mercado que mais cresce no mundo, o leste asiático, para amarrar seu futuro comercial e de investimentos ao mercado em retração dos Estados Unidos, da Europa e de outras economias satélites. Esse é um acordo que não está no interesse da maioria da população europeia, mas pode estar no interesse político pessoal de líderes como Starmer, na Inglaterra, que devem sua posição à interferência americana nos processos políticos ingleses e de outros países europeus para promover líderes que apoiam o mundo unipolar americano e não a independência de seus próprios países e eleitores. Acho que esse esforço para pressionar países a entrarem numa nova política de blocos, uma mentalidade de nós contra eles, vai fortemente contra os interesses de todos os países. Existem oportunidades reais quando há vários centros de poder, como vemos em países ao redor do mundo. A aspiração deles é diversificar suas dependências econômicas para não se tornarem excessivamente dependentes dos Estados Unidos. E acho que é aí que, se eles caírem nesse acordo com os Estados Unidos, vamos nos cortar dos chineses, depender só dos Estados Unidos. Então esses países serão dominados pelos Estados Unidos. E como você disse, durante a Guerra Fria, seria uma coisa se você tivesse ligado à economia indiscutivelmente dominante. Mas hoje em dia, como você mencionou, se vincular ao cavalo perdedor e se isolar do resto do mundo não é o ideal. E eu acho que é aí que a China tem uma certa vantagem, porque não está impondo ultimatos aos países. A China realmente não disse a nenhum país: ou você tem uma relação comercial conosco ou com os Estados Unidos. Você não pode escolher os dois. Parece simplesmente que essa será uma aposta perdida. Então a suposição é que eles ainda vivem no passado, que ainda estamos nos anos 70 ou 80. É um pouco incerto de onde isso vem. Mas de qualquer forma, minha última pergunta é sobre a alternativa real que pode surgir. Porque muitas vezes o BRICS é apresentado como a principal instituição que poderia facilitar uma arquitetura econômica diferente. Claro, tem seus problemas. Uma moeda comum, por exemplo, eu não vejo como possível.
Mas o que você acha? Você vê potencial no BRICS ou acha que ele já teve seu momento de destaque? The distinguishing feature of what Trump has done, A característica distintiva do que Trump fez nos últimos meses é que é irreversível. Ele agora mudou o mundo de uma forma que não pode voltar atrás. Não acho que Trump tenha percebido isso. O modo dele negociar era fazer uma grande ameaça. Nós vamos fazer isso. A ameaça é causar caos no comércio e nos investimentos de outros países. Então dizer, bem, é isso que estou pedindo, vamos chegar a um meio termo, vamos comprometer e trabalhar a partir daí. As ameaças dele servem para assustar as pessoas, fazendo-as pensar, o que vamos fazer? E então elas sentem, pelo menos conseguimos que Trump recuasse, quando ele sabe que as exigências que faz no início são apenas a posição inicial. É assim que corretores de imóveis operam. Eles oferecem um preço baixo pelo prédio, você quer um preço alto, e então chegam a um acordo no meio. Mas não é assim que a diplomacia internacional funciona. But that's not how international diplomacy works. Other countries have realized that Trump is. Outros países perceberam que Trump está realmente bastante sério em impor o caos a outros países, se eles não cederem suas políticas, basicamente. Agora eles entendem que precisam ter uma alternativa. Eles não vão conseguir voltar ao mundo como era há alguns meses, antes do dia da libertação. E essa irreversibilidade os levou a dialogar entre si. Conversei com várias pessoas ligadas ao movimento dos BRICS. O problema é, qual será o programa deles? É preciso ter uma estratégia. Como vão reorganizar seu comércio e investimento? E eles realmente não têm uma doutrina como a economia política clássica do século XIX. Adam Smith, John Stuart Mill. Tudo era um plano. Como desenvolver a Inglaterra e a Grã-Bretanha como uma potência industrial? Bem, temos que nos livrar da classe dos proprietários de terras. Bem, temos que acabar com os monopólios. E os alemães disseram, bem, precisamos afastar o sistema bancário da usura. Precisamos usar o sistema bancário para industrializar a economia. A economia clássica era o plano deles para avançar. Os BRICS não têm uma doutrina semelhante de como avançar no comércio. E um problema, pelo que me dizem, é que a maioria dos economistas que eles contratam para elaborar um plano de comércio e investimento são economistas formados nos Estados Unidos, que não são treinados em termos de uma alternativa ao neoliberalismo. É disso que se trata a economia acadêmica americana atualmente. É uma espécie de visão em túnel. E até agora, não houve nada vindo dos países do BRICS que constitua uma doutrina completa de como eles vão se desenvolver. Não há sequer uma análise sobre o que permitiu à China crescer tão rápido, modernizar sua economia e elevar seus padrões de vida tão rapidamente? Bem, para mim, o ponto-chave é que a China seguiu a estratégia original do capitalismo industrial ao criar uma economia mista, uma economia público-privada. O papel do setor público era evitar que monopólios aumentassem os preços e tornassem a economia menos competitiva. Eles fizeram isso mantendo o transporte, as comunicações e a educação sob domínio público. Como economistas americanos explicaram na década de 1890, o papel do investimento público é ser um quarto fator de produção, mas ele não visa obter lucro. O objetivo do investimento público em infraestrutura é fornecer seus serviços de forma gratuita ou pelo menos subsidiada ou a preço de custo. Você não quer privatizar monopólios naturais como transporte e comunicação, porque, se fizer isso, os proprietários privados vão cobrar aluguéis de monopólio e vão sobrecarregar esses monopólios com custos do setor privado que os governos não têm. Eles vão cobrar preços tão altos que sua economia, se for privatizada, vai acabar como a Inglaterra de Margaret Thatcher, em vez de ser como os Estados Unidos foram no final do século XIX e início do século XX. Com uma infraestrutura maravilhosa, fornecendo serviços a preços baixos que permitiam à indústria americana vender mais barato do que outros países.
Os empregadores industriais americanos não precisavam pagar à sua força de trabalho dinheiro suficiente para comprar bens de monopólio, pagar aluguéis altos, como fazem hoje, ou ter que arcar com altos custos de serviço da dívida, como acontece atualmente. Bem, eu não vi nenhuma discussão nos BRICS sobre o que fez com que os Estados Unidos, a Alemanha e outros países, incluindo a China, se tornassem muito mais eficientes economicamente, que eles eliminaram o peso econômico. E a resposta, se você for um economista clássico, é que eles libertaram suas economias da renda econômica. Eles tentaram livrá-las da renda da terra, da renda de monopólio e do peso financeiro do crédito. A China manteve firmemente a regrade pediu sistema de FOB e controle público. And banking system basically in public hands. And that means that China does not have a domestic. E isso significa que a China não possui um setor financeiro doméstico que lucra por meios financeiros, em vez de criar dinheiro para realmente financiar investimentos diretos em tudo, desde imóveis até ferrovias e outras infraestruturas. Bem, foi isso que a Alemanha fez no final do século XIX. De muitas maneiras, foi o que os Estados Unidos fizeram. Não houve discussão sobre por que os líderes industriais do mundo há um século se tornaram tão bem-sucedidos a ponto de transformar seu superávit comercial industrial em um superávit financeiro, tornando-se as principais nações credoras, além de líderes industriais. Não houve discussão sobre teoria do valor e do preço, que era a chave da economia clássica. O preço era o excedente das cobranças sobre o valor, e a diferença era a renda. A renda era um acréscimo ao custo de produção. A renda da terra era obtida pelos proprietários enquanto dormiam, como disse John Stuart Mill. Bem, a mesma coisa com os investidores financeiros. Eles coletam juros enquanto dormem. O objetivo da China, que se autodenomina socialismo com características chinesas, poderia ser descrito como capitalismo industrial com características chinesas. E isso porque o capitalismo industrial, da Grã-Bretanha à Alemanha e aos Estados Unidos, estava evoluindo para o socialismo. O investimento público que a Europa e os Estados Unidos fizeram em infraestrutura é o que hoje seria chamado de transporte socializado, educação socializada, socialização de qualquer coisa que você esteja fazendo. A ideia desse investimento público socializado foi exigida pelos capitalistas industriais porque reduzia seus custos salariais, diminuía o custo de produção e criava uma economia de baixo custo e preços baixos, pois era uma economia livre de aluguéis, permitindo que eles vendessem a preços menores do que outros países. Bem, não vejo nenhum movimento entre os países do BRICS dizendo: nós realmente não podemos nos desenvolver se tivermos interesses bancários de propriedade americana e europeia que buscam obter lucros financeiros com a nossa industrialização. Queremos que os retornos financeiros sejam reinvestidos em novos investimentos tangíveis para aumentar a formação de capital, fábricas, educação, serviços públicos e padrões de vida, assim como o Ocidente fez e como a China fez. Não vi nenhuma declaração desse tipo. E isso porque eu acho que os economistas dos BRICS não estudaram a economia clássica. Houve uma contra-revolução há um século contra a economia clássica, liderada nos Estados Unidos por John Bates Clark e na Europa pelos austríacos e teóricos da utilidade britânicos, dizendo que não existe algo como renda econômica. Todos merecem qualquer renda e riqueza que tenham. Não existe renda não merecida. O proprietário exerce um papel produtivo. E se você olhar para as estatísticas do Produto Interno Bruto americano, a maior parte do PIB dos Estados Unidos, na verdade, não é produto algum. Inclui encargos de juros, inclusive taxas de atraso. Isso é considerado lucro, se você está atrasado nos pagamentos ao banco e é cobrado uma taxa de atraso e acaba pagando 29%. Isso é lucro. O aluguel da terra é considerado um serviço produtivo.
a productive service. Monopoly rents are included as As rendas de monopólio são incluídas como produção. Então, toda a ideia de como fazer o nosso PIB crescer, se você é um país do BRICS e não faz uma distinção dentro do PIB, bem, o que é realmente um produto e o que não é um produto, então você não vai ter as diretrizes que os chineses seguiram. E antes deles, os industriais americanos, os industriais alemães, os franceses e todos os outros. Esse é o problema. Eles estão tentando reinventar a roda sem perceber que grande parte do trabalho teórico já foi feito no século XIX, com o surgimento original do capitalismo industrial e da economia clássica, como doutrina para orientar como se tornar uma nação industrial competitiva. Esse tipo de discussão eu não vejo acontecendo hoje. That kind of discussion I don't see happening today. Oh, it's something I was missing too. É algo que eu também sentia falta. Eu esperava uma discussão econômica mais aprofundada dentro dos BRICS sobre até que ponto, por exemplo, o modelo econômico de capitalismo industrial de Hamilton Least-Witch prevaleceria. Mas até agora, não foi bem assim. Michael Hudson, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Not so much. Michael Hudson, thank you so much for your time. I appreciate it. Well, thank you. Obrigado por me receber para discutir esses assuntos, Glenn.